Hoje estamos recebendo aqui o Danilo Visconti, que é oficial substituto do cartório de registro de imóveis aqui de Brusque, que fez uma parceria aí com a prefeitura e foi divulgada aí pelo prefeito André Vec sobre a regularização fundiária urbana do município. A parceria tem o objetivo de certa forma, facilitar o trabalho, né? Principalmente essa questão jurídica. E existe aí, eu estava vendo aqui no histórico que Brusque, falar de Brusque aqui, tem aproximadamente 45 processos em análise atualmente sobre o REURB. E tudo parece ainda, apesar dessa situação não ser nova, ou seja, esse trabalho não ser novo, inclusive o doutor Gabriel de Godoy já esteve aqui no Rádio Revista e falou sobre isso, né? Apesar de não ser uma situação nova, mas ainda assim aparecem muitos imóveis que precisam dessa regularização. Danilo Visconti, bom dia, tudo bem, Danilo? Bom dia, Dirley, bom dia pessoal aí da Rádio Cidade, bom dia ouvintes, né? Essa quarta-feira de calor abafada. Estamos aí para tirar dúvidas sobre a questão do REURB, né? Esse importante projeto, não só para Brusque, né, Dirley, mas nós também lá fechamos parceria com Botuverá, com Guabiruba. Certo. Né? Então, no sentido de trazer essa dignidade para essas famílias, né, que tem a posse do imóvel, mas não tem a propriedade, né, por algum motivo. Então, estamos aí. Quais são os motivos? Começo fazendo essa pergunta. Quais são os motivos que são diferenciados? Há um conjunto de motivos? Sim. Ou para cada situação, ou para cada caso, existe um motivo específico? Assim, Dirley, na verdade, essa questão da clandestinidade dos imóveis é uma questão cultural, infelizmente, no Brasil, né? E Brusque não foge disso, né? Então, pelo crescimento desordenado da cidade, né? Como a gente vê muito em São Paulo, Rio de Janeiro, também já vê aqui na cidade de Brusque, as pessoas acabam adquirindo bens sem verificar a parte jurídica daquele bem. Né, sem verificar a matrícula do imóvel, sem verificar a propriedade daquele bem, ou seja, vai na confiança, no famoso contrato de gaveta, no fio do bigode, né? Só que hoje o mundo não é mais assim. Então hoje, para tu teres a tua propriedade do bem imóvel, tu tens que ter a matrícula no seu nome. Então, por algum motivo, seja por questão de falta de planejamento ou questão mesmo de custo, né, a pessoa simplesmente não dá sequência na regularização do bem dela. E aí fica parado esse bem, fica na posse, né? A pessoa é a posseira daquele bem, só que a propriedade não é dela ainda. Então, se tiver qualquer problema naquele bem, ou vai para o antigo proprietário, ou às vezes o bem nem existe no mundo jurídico. Ele existe na prática, está lá construído, mas não existe no mundo jurídico. Então o REURB, ele vem com essa política, porque tinha o famoso lar legal, né, que demorava mais, era um pouco mais burocrático, e a partir de 2017 começou a dar uma ênfase nesse REURB, que é a regularização fundiária urbana, que é justamente pegar esses núcleos urbanos, né, clandestinos, irregulares, e trazer esses núcleos para a legalidade, para garantir para a pessoa, então, a propriedade desse bem. E aí tu traz esse bem para o mercado, tu traz esse bem para a economia, a pessoa é proprietária de fato daquele imóvel, né? Ou seja, ela vai usufruir de todas as qualidades de um proprietário. E o REURB, ele é para isso, né? Até corrigindo ali, hoje em Brusque, eu estive lá com o André, se eu não estou enganado, são 200 processos que tem, né? E tu vê, e cada processo não significa um imóvel. Às vezes um processo pode significar 10, 15, 20, 30 imóveis. Então vocês imaginam a quantidade de pessoas hoje que estão na espera, né? E isso aí a gente conversou na semana ali passada, que não é uma culpa dessa gestão, isso tem que deixar muito claro. Isso é uma questão cultural que já vinha das outras gestões, né? E o prefeito André, o procurador, o doutor Rafael, nos recebeu muito bem, né? Também estão preocupados com essa situação. Então, assim, a questão da eficiência, né? A desburocratização, e a gente vem com essa missão, né? Que é pegar o decreto municipal que existe hoje, tanto em Brusque como Botuverá quanto em Guabiruba, e dissecar esse decreto no sentido de desburocratizar ele, né, para que o processo ande na prefeitura. Porque só pro ouvinte também tomar conhecimento, o procedimento ele é iniciado na prefeitura. Então, vamos supor, a pessoa tem uma casa, né, que acredita que pode se enquadrar nesse REURB para tentar regularizar a sua casa. A pessoa vai lá na prefeitura, apresenta um requerimento e busca regularização. Existem dois procedimentos de REURB, o REURB S e o REURB E. O REURB S é o REURB social. Aqui em Brusque, por meio de decreto, definiu então que é aquela família que ganha somados até 5 salários mínimos vigentes nacionais. Então essa pessoa não vai ter custo.
né? E existe o REURB-E, que é o REURB específico, que às vezes é uma pessoa que tem condição financeira, mas por algum motivo a casa está irregular, o imóvel está irregular. Então essa pessoa vai conseguir regularizar, mas aí ela vai ter custo, porque ela tem condição de pagar, né? Então o que acontece? Vai lá e é iniciado o trâmite na prefeitura. E a prefeitura faz análise ambiental, faz análise de planejamento daquele processo. E ao final a prefeitura emite um CRF, que se chama, que é uma certidão de regularização fundiária, onde essa certidão vai ao registro de imóveis para a gente analisar lá, e aí a gente faz ou não o registro conforme a análise que fizer. Então, só que o que o registro de imóveis está fazendo? Em conversa com as prefeituras e com a parceria deles, nós estamos indo para a linha de frente já, para que o processo da pessoa já comece já sabendo o final dele. Porque a gente sabe que é muito ruim esse negócio na administração pública, que se chama o ping-pong, né? Vem pra cá e vai pra lá e vem pra cá. Aí quando o cara pensa, agora eu vou ter o meu bem, lá vem a exigência. Ah, tem que pagar isso, pagar aquilo. Ou seja, quando o cidadão, a partir de agora, ele começar a dar início ao procedimento dele, ele já vai saber o final desse procedimento. Ou seja, vai agilizar esse prazo para ele, né? Então, por isso que a gente fez essas visitas às prefeituras. Inclusive, a gente recebeu na semana retrasada a visita do Corregedor-Geral, o desembargador, o doutor Arthur Geniquem, né, que veio, nos deu carta branca nesse sentido mesmo, porque isso é uma política do tribunal. Isso não é nenhuma política do Registro de Imóveis só de Brusque, mas é do Tribunal de Justiça, então do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral. Então, assim, a gente está com essa carta branca para poder fazer o REURB funcionar aqui na região, né, que é Brusque, Botuverá e Guabiruba, que é a comarca. Então, assim, é um projeto muito bacana. E tu vê assim, cara, quando a gente soltou, Dirley, essa matéria, até o prefeito, cara, o que recebi de mensagem, sabe, assim, que é coisa de maluco. Como tem, que em Brusque hoje o levantamento que nós temos é aproximadamente, cara, 50% dos imóveis irregulares. Então dá 48%, 40%, quase 50% dos imóveis. Eu conheço 3 regiões que eu acompanhei até recentemente. Um delas é no Volta Grande. Daí você falou, por exemplo, às vezes não é um imóvel, ali é um grupo de moradores, inclusive a área toda é irregular. O pessoal não tem energia elétrica. É isso mesmo. É feito gato, né? Aquilo é uma bomba relógio aquilo lá. No Santa Luzia também, tem uma série de famílias lá que já está há anos aguardando isso. Aquela situação ali da região da Limeira Alta também é outra situação. Aí eu pergunto, Danilo, por que isso não se resolve rápido? Porque eu vou citar o exemplo do Volta Grande, que eu até tenho mais contato com o pessoal lá. Se arrasta. No final, no ano passado, até nós fizemos uma reportagem lá, o pessoal juntou lá com o procurador. Aliás, uma coisa que eu particularmente me perdoa aí a procuradoria, eu entendo que quem está na administração pública tem que ir até o cidadão. E o pessoal teve que sair do trabalho lá porque a procuradoria não poderia ir num horário fora do expediente lá para poder conversar com os moradores. Desculpe, tá? Eu tenho essa visão com relação a isso, mas não é o caso. Por que isso não manda? Qual é afinal de contas, a gente vê que é muita burocracia, porque os moradores, eu tenho uma ouvinte nossa, provavelmente daqui a pouco ela vai se manifestar, que mora no Santa Luzia, vira e mexe, ela estão esperando, ela diz assim, eles falam que está na mão da juíza. O que falta para a juíza assinar, né? O que falta efetivamente para que isso avance, porque esses casos estão durando há anos já, Danilo. Assim, sabe, Valdomiro, é que tem que analisar o procedimento que a pessoa deu início, né? Às vezes, assim, se o procedimento, ele é o REURB, é um procedimento. Se a pessoa contratou um advogado para entrar com uma uso capião, vamos supor, é outro procedimento. Entendi. Só que o resumo da obra, hoje, o que a gente percebe é a burocracia, é isso aí que tu falou. Então, assim, infelizmente, ou às vezes a falta do conhecimento do servidor público, né? Então isso também foi uma preocupação do prefeito na nossa conversa, que é justamente formar essa comissão que vai analisar com pessoas que conhecem o procedimento e que conheçam do que estão falando. Vocês sabem onde é que está o gargalo? Você já conseguiu identificar onde é que está o gargalo? O gargalo está na administração pública porque o processo é feito lá. Então o que acontece? Vamos supor, o Rodrigo vai entrar com o requerimento da REURB. A hora que ele entra na prefeitura, às vezes pela comissão não ter um certo conhecimento na área, ela acaba barrando o processo do Rodrigo. E detalhe, isso aí a gente também se comprometeu lá com o André, que é no sentido de indeferir conforme está na lei, não inventar. Né? Por quê? Porque se não está na lei, o servidor público não pode ficar inventando para indeferir. Chegou ao cúmulo, até o procurador nos relatou, que tem processo indeferido provisoriamente. Ou seja, provisoriamente. Indefere de forma provisória. Sabe? Então, assim, são coisas que não faz mais sentido, né? E aí essa gestão agora, com o doutor Rafael, com o prefeito André, se comprometeu nesse sentido, sabe? De trazer essa eficiência. E talvez a demora que teve no poder público, talvez em razão da troca de prefeito, houve troca de gestão, então a gente sabe que isso também estava travancando, né? Mas, enfim, o que a gente quer fazer é isso mais ou menos que o Valdomiro falou, é ir na população.
Exemplo, o registro de imóveis tem aquela visão de ser um serviço burocrático, um cartório, burocracia. Só que o que a gente quer é ir à comunidade. Eu quero mostrar para a comunidade que um serviço que é para ser burocrático vai fazer em 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês no máximo. Porque o cidadão tem que ter uma resposta. E a resposta, às vezes, não é o sim que a pessoa espera, mas ela tem que ter uma resposta rápida, para ela saber o que fazer. Então é isso que a gente se comprometeu com a prefeitura, né? A gente ir para a linha de frente, caminhar de mãos dadas com eles, justamente para regularizar esse tipo de situação. Agora, o Valdomiro estava falando lá do Volta Grande. Me corrija, Valdomiro, se eu estiver errado. Ali também nós temos um problema relacionado à regularização do loteamento. Isso. Exatamente. São coisas diferentes? Ou você pode regularizar uma residência, mesmo com o loteamento não regularizado. Isso, em Brusque eles aceitam, tem municípios que não aceitam individual. Né, tem que ser um conjunto, mas em Brusque eles estão aceitando individual. Então, assim, isso não seria um impeditivo, né? Porque está no loteamento irregular ou não. Isso aí tem que ser analisado o caso concreto. Não independe do tempo? Não, é a partir de 2017, os mais antigos, vamos dizer assim. Justamente para evitar, vamos supor, a burla, né? Porque hoje o cara pode fazer uma aquisição hoje, pode construir hoje e querer entrar na... Então, não é o objetivo da lei. O objetivo da lei não é fazer o cidadão deixar de fazer a compra e venda normal para fazer o REURB. É justamente pegar aquelas áreas que já são consolidadas, aquelas situações já consolidadas há tempo e que agora tem a chance de regularizar. Esse é o foco do projeto, né? Porque senão a gente estaria entrando aí no chamado jeitinho brasileiro, né? Sim. Ou seja, pegar aquele terreno lá que tá aquela área, por exemplo, de 20, 30 anos lá, que houve uma divisão, talvez a família pegou, dividiu, parcelou a terra e parcelou a área e não regularizou. Exemplo, na Guabiruba agora, em razão disso aí, eu acho que na semana passada foi dada entrada lá num processo que envolve 26 imóveis, bem nessa questão, sabe? Então ele está em análise já para ser feito o procedimento cabível e às vezes, como a gente pega muito Guabiruba, Botuverá, que a pessoa ganha de pai para filho, de vô, né? E às vezes a pessoa ganha uma grande gleba, uma grande lote, só que não tem condição de fazer a manutenção disso. E aí o que acontece? Aí começa a ilegalidade, começa as divisões irregulares, os desmembramentos irregulares, e isso foi uma cultura desses últimos anos. Então esse REURB ele vem para acabar com isso. Não é trazer impunidade para quem faz o loteamento irregular, mas é garantir para aquele que comprou de boa fé o direito de ter a propriedade dele. E vocês também já estabeleceram o contato lá em Guabiruba e Botuverá para também ter essa situação, para tentar também agilizar? Assim, Rodrigo, lá na Guabiruba a gente foi atendido pelo prefeito Zirk, em Botuverá foi pelo prefeito Victor. Fomos também muito bem recebidos pelos dois. Os dois se comprometeram, inclusive, a também reformular o decreto, a também participar junto com o registro de imóveis. Então, assim, a gente só tem a agradecer os 3 poderes públicos, né? Que tem essa visão de fato da eficiência. Então, é isso aí que a gente quer, trazer eficiência pro serviço. Agora, você deu um número aí que assusta. Quantos, mais ou menos, de imóveis em Brusque não estão regularizados? O problema é que nesse momento que nós estamos conversando, tem alguém levantando alguma coisa que não está cadastrada na prefeitura ou não tem matrícula, né? Certo. Mas hoje, aproximadamente 50%, vamos botar aí de 45% a 50% dos imóveis são irregulares. Então, de alguma maneira, né? Às vezes aí acontece, eu até escuto muito aqui na rádio, eu acho que foi no início do ano, um cidadão reclamando que ele tinha feito a venda do imóvel dele, só que na prefeitura o IPTU é cobrado dele ainda. Isso, é o João Fusão, mora lá em Perequê. Por que às vezes acontece isso? Porque justamente não foi feito ou a transferência no registro de imóveis e depois foi feita a transferência lá na mudança do cadastro imobiliário, por algum motivo, ou porque de fato da cultura mesmo não simplesmente fez o contrato de gaveta e fica assim. Então o que acontece? O responsável tributário é o que está no cadastro lá. Por quê? Porque não houve essa atualização. Entendeu? Então esse REURB justamente vem também para acabar com isso. Para quê? Para que a prefeitura saiba de fato de quem é o responsável tributário daquele bem. Ou seja, vai ganhar todo mundo. Ganha o poder público, porque isso aí gera ITBI, ou seja, começa a aumentar a arrecadação do município, ganha a família, porque vai ser proprietária de fato daquele bem, e ganha a economia, porque esse bem vem para o mercado. E esse bem vindo para o mercado, ele vira um valor de troca, né? Então, ganha todo mundo. Então, esse é o foco do REURB. E a partir disso também você já pode aí fazer esse processo. Se você tem uma comunidade que está com um loteamento irregular, mas você tem
as famílias que moram ali regularizadas em relação aos seus imóveis, você pode começar a exigir do poder público também essa regulamentação do local, do loteamento, digamos? Sim. Você acha que é possível também alcançar isso? Claro que sim. É como eu te digo assim, ó, é um projeto que agora está engatinhando, então até a gente falou lá que tomara que fosse um projeto de Estado, né? Eu digo Estado, não importa quem esteja à frente do a lei é federal, né? A lei é federal, né? Só que ela é regulamentada por decretos municipais. Certo. Né? Então, só que o que a gente espera, sabe, Dirley, é que independentemente de quem esteja à frente, dê sequência nesse projeto. Por quê? Porque quem vai ganhar é a comunidade. Então, é como a gente fala, hoje nós estamos falando de 200 processos, se tu bota uma média aí de 10 imóveis, nós estamos falando de 2.000 imóveis. Nós estamos falando aproximadamente de quantas? 5, 6 mil pessoas, sabe, que vão ser beneficiadas nesse primeiro momento. Tirando aquelas pessoas que, por algum motivo, não deram entrada. Certo. Né? Qual é a média, só para falar antes dessa conversa que vocês tiveram aí, só para ter uma ideia, qual é a média de tempo que estava levando um processo desse? Ano, 2 anos? Só para tu teres uma noção, nos últimos 3 anos no município, foram feitos 16. 16 em 3 anos? 16. Nossa. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Né? Então, nosso foco agora é pegar nesse ano, eliminar todos esses processos que tem lá na prefeitura, né? Então é isso que a gente se comprometeu com o poder público também, a gente sentar agora e ali no mínimo são 200, tirando que entra todo dia, né? Então esse é o foco, mas eram muito poucos processos. Eu ouvi de um amigo nosso, você conhece inclusive, dizer que ele vendeu um apartamento para uma pessoa aqui em Brusque, lá em Balneário Camboriú, faz 37 anos. E essa pessoa ainda não passou o nome dela. E aí o que acontece? Provavelmente lá na prefeitura de Camboriú, o cadastro imobiliário está no nome ainda do vendedor, o IPTU está sendo gerado para o vendedor, sabe? Isso. Então assim, olha só tudo que gera, né, em razão de uma irregularidade. Se esse cidadão tiver algum problema com o banco, uma dívida, vai ser penhorado esse bem, que não tem nada, ou seja, daqui a pouco esse comprador aí vai ter que gastar com advogado para entrar com embargos, para fazer um monte de, sabe? Então é isso que a gente quer evitar, né? Então, para tu ver como a desburocratização facilita a vida de todo mundo. A minha pergunta é a seguinte, Danilo. Hoje a questão do REURB, ele é de pessoas que procuram a prefeitura e voluntariamente ou têm a intenção de fazer regularização, beleza. Mas você não acha que é possível, se tem ideia, mas acho que se tem para a prefeitura, pegar então no mapeamento, hoje tem que chamado georreferenciamento, tudo, para se buscar então fazer o REURB daquelas pessoas que não procuram a prefeitura para fazer, que hoje o REURB assim, eu quero regularizar meu terreno, eu vou lá e faço o processo, mas tem pessoas que estão lá, que o terreno está lá e que se não procurar... Não é o terreno está lá, tem um imóvel em cima do terreno, tem imóvel no terreno, não existe. Enfim, mas assim, não teve a intenção de ir lá, ou que seria, teria que se procurar a pessoa, vão ter que regularizar isso aqui, porque... Como tu falasse bem, né, eu acredito que o poder público tem que ter essa visão no sentido de ir até o cidadão, né, ao menos oferecer, né, essa possibilidade. Então, porque às vezes, como a gente fala, principalmente aqui na área central, a pessoa tem um pouco mais de acesso à prefeitura, mas o pessoal que é um pouco mais afastado, dos bairros mais afastados, né, a pessoa um pouco mais idosa, às vezes ela nem tem conhecimento, não sabe nem o que é isso. Então, quanto mais a prefeitura se aproximar do cidadão, mais ir na casa dele, evidentemente que a chance de regularizar é muito maior, né? Então, às vezes, porque hoje a pessoa pensa, isso é muito burocrático, eu vou gastar um monte, e não é. Sabe, depende do procedimento que a pessoa se enquadrar, é rápido e o procedimento às vezes não vai ter custo nenhum se entrar no S. Então, assim, isso depende muito dessa proximidade do poder público com o cidadão. E é isso que a gente quer implantar essa cultura aqui, né? Que é o poder público estar na linha de frente, né? Ele poder ajudar o cidadão lá já na linha de frente, para ele chamar, como a gente sempre falava que é tipo uma busca ativa, né? E buscar o cidadão. Exatamente, busca ativa, porque meu entendimento é o seguinte, porque se fala de 200 imóveis que foram buscar o REURB, mas eu penso que tem muito mais aqui na cidade, não consigo nem mensurar, mas tenho certeza que é muito mais que 200, sei lá, 1.000 que tem, mas que talvez falte isso, aquela situação, olha, nós temos uma situação aqui, a tua área aqui, ela não tá, falta, enfim, fazer a regularização, você não quer ir na prefeitura pra gente tentar fazer, ver o que pode ser feito? O que acontece muito, e o Danilo vai entender aí, porque ele se depara com isso sempre, a pessoa quer vender o imóvel. E quem quer comprar, às vezes, precisa financiar.
Se não tiver regularizado, não consegue financiar, né? Não consegue. Então, para o imóvel buscar fazer parte do financiamento, ele tem que estar regularizado, tem que estar disponível, né? Que senão o banco não faz. Se eu pegar um empréstimo, digamos, se eu pegar um empréstimo e procurar dar garantia do meu imóvel, o banco aceita? Se não estiver regularizado? Não, nem entra. Não entra, Não, se não tiver regularizado, não consegue. Então ele tem que estar regularizado, tem que estar desimpedido, né? Que aí o banco recebe como garantia, senão ele não recebe.